Espírito, vem tocar em minha alma. Sim, meus amados. Vocês querem fazer terapia em casa? Naqueles momentos que vocês conseguem uma folga, coloque uma música dessa. Deite-se no sofá ou no carpete da sala e relaxe seu corpo. E diga ao Senhor que você está rendendo o coração para Ele. E deixe que essa música vá passeando pelo seu coração, pela sua alma, entre pelos seus ouvidos, acalme a sua mente. Você ouviu o que estava sendo cantado? Vem tocar em mim, Santo Espírito. Peça isso sempre, em todos os momentos, naqueles momentos de aperto também. À medida que você sente necessidade, à medida que você, no coração, você se lembra disso, vem tocar em mim, Santo Espírito. Eu preciso de você, Santo Espírito. Então, irmãos, sobre a embriaguez. A embriaguez a gente lembra logo de bebida. É um grande mal que está derrotando muita gente, não é? Mas a embriaguez também pode ser as coisas em geral, as coisas bonitas que tem no mundo. Um carro bonito, roupas de marca, né? Lugares bonitos onde a gente possa passear sempre. Uma casa de praia, né? E passear todo fim de semana, pegar a estrada. Eu não sei nem enumerar, porque a minha vida é muito simples. Eu gosto mais de ver a natureza e também pegar uma estrada. Mas, muitas vezes, a gente fica embriagado de uma certa forma, de uma tal forma com as coisas do mundo, com as belezas, que a gente vai deixando de lado a oração, deixando de lado aquela busca dos sinais de Deus na nossa vida. A embriaguez do mundo faz isso. Eu me lembro mesmo, quando foi no tempo do Plano Collor, que eu tinha um bom dinheiro. E naquela época foi que eu comprei um equipamento para fazer caça submarina. Muito bem. E eu comecei a ir para o litoral todo fim de semana. E as pessoas me pediam para ajudar num retiro, numa palestra. E eu ia inventando desculpas, ia só armando compromisso com os passeios. Eu estava literalmente embriagado com aquela curtição de mergulhar, de andar de lancha, né? De encontrar os amigos mergulhadores. E eu comecei a esquecer de mergulhar nas coisas de Deus. E a minha vida foi dando uma reviravolta. Até que aconteceu aquele, congelamento do dinheiro dos bancos. E naquela altura eu fiquei pobre e desprevenido. E se eu estivesse mergulhando nas coisas de Deus, mergulhando no Espírito Santo, eu não teria sido pego de surpresa daquela forma. Mas eu me descuidei com a embriaguez do mundo. Você entendeu? É isso que acontece em nossas vidas. A gula que nos tira o controle, a disciplina, o encantamento com as coisas que o mundo oferece, a embriaguez com as coisas do mundo. E outra coisa que nos atordoa muito, as preocupações exageradas com os problemas da vida. Quando a gente começa a se preocupar exageradamente, é sinal que não estamos confiando que Jesus existe e está nos cuidando. Percebe? Porque quando nós vigiamos e oramos, o Espírito Santo ele vai nos sustentando nesse entendimento, nessa confiança de que o Senhor nos cuida. E a gente precisa pedir, como na música, vem orar em mim, Santo Espírito. Me ensina a vigiar. Vem orar em mim, Santo Espírito. Então veja, irmãos, a falta de autodomínio está ligada à gula. Se eu não controlo a gula, como terei domínio? Repassando. Então é isso que acontece com a gente. Agora, dessa forma, a graça de Deus, ela não acontece na nossa vida.
Como não aconteceu que eu fiquei passeando e deixei a graça passar, o Espírito Santo me avisou do que ia acontecer, eu não dei ouvidos, e quando eu mal percebi, eu já estava arruinado financeiramente. Para que isso? Deus mandou esse castigo? Não! Apenas eu esqueci de vigiar, de orar, e não ouvi os conselhos do Senhor. Eu não ouvi os sinais me prevenindo sobre o perigo que se aproximava, sobre os dissabores que iriam acontecer se eu não mudasse o meu roteiro. Irmãos, é por isso precisamos vigiar e orar. E muito mais pelas delicada mãozinha de Nossa Senhora, hoje intitulada nesse dia e festejada como Nossa Senhora do Rosário. E eu te digo mais, é uma luta a gente habituar a rezar o terço, o rosário todos os dias. Mas isso é como a academia, que a gente começa a fazer exercício, dói os músculos, mas chega um certo tempo que os músculos é que começam a pedir o exercício. Se você começa a rezar o terço de Nossa Senhora, no começo da rejeição, dá sono, dá mal-estar muitas vezes, mas com o passar do tempo, a nossa alma, o nosso coração, não vê a hora que a gente se recolhe para fazer essa linda oração, que é como um fundo musical que nos favorece para nos rendermos ao coração de Jesus. Nós meditamos ali o mistério, cada mistério da vida de nosso Senhor, cada passo que Ele deu, os acontecimentos, a vida, a morte, a cruz, a ressurreição, e é tudo bíblico. E também no Santo Terço a gente começa a lembrar de Nossa Senhora com a sua mansidão. Ela não perdeu o autocontrole, ela tinha controle de suas emoções, porque aos pés da cruz, qual mãe aguentaria ver o filho sendo morto e pregado na cruz? Pensa nisso. Como é que você tem se comportado perante as situações de cruz na sua vida? Você tem se descabelado? Muitas vezes nós caímos na ira, na raiva, né? Mas que essa ira e esse mau humor não passe de um dia para o outro, não seja acumulado. Deixa que o Espírito Santo te revele que aquilo é ruim. Renuncie àquela ira que você passou. Peça perdão ao Senhor e peça perdão à pessoa com a qual você ficou irado. Aí você vai dormir com a alma limpa, lavada. No dia seguinte, um dia novinho para você gastar, na companhia do Senhor, do Espírito Santo. Gastar do jeito que você quiser. Então, meus irmãos, a graça de Deus precisa chegar até nós. Nós precisamos da ajuda de Jesus. Diga agora, então, Senhor, me ajuda. Eu quero ser uma pessoa melhor. Por favor, Jesus, me ajuda a ser vigilante. O Senhor espera de nós isso, que possamos orar e vigiar um pouco mais, porque nós temos andado descuidados. E Ele quer nos encontrar nessa posição de oração e vigília. Eu quero até colocar para você rapidamente. Talvez você tenha assistido aqueles filmes antigos, ou até viajado para a Europa, conhecido aqueles castelos antigos, que tem aquelas muralhas. E nas muralhas tem assim aquelas aberturas, chamadas flancos, né? Tem uma leve coluna, depois tem uma abertura, depois mais uma coluna, depois outra abertura, aonde os guerreiros, os soldados, ficam ali, vigiando ao longe na planície se o inimigo está se aproximando do castelo para atacar. Então cada abertura onde ficam os soldados se chama flanco. E os soldados espalhados por aqueles flancos, eles vigiam. E se o inimigo vem, um deles toca a corneta e todos se preparam para enfrentar o mal.
para enfrentar o inimigo, não é? Agora eu pergunto para você, na sua morada interior, no seu castelo interior, quais são os flancos que estão desguarnecidos, que você está deixando o inimigo penetrar por esses flancos, por essas aberturas? Quais são os tipos de aberturas que você tem dado, se você tem aberto para que o inimigo venha te tentar e colocar pensamentos ruins, te seduzir para tomar atitudes erradas? Você, no seu interior, imagine, você tem um castelo, uma morada interior, aonde o rei que deve morar ali é o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o Pai de amor, e com a nossa rainha, Nossa Senhora do Rosário. Precisamos aprender a vigiar os flancos da nossa vida, da nossa morada interior, para percebermos quando estamos sendo atacados. Pensou nisso? Você tentou imaginar então um castelo que é seu e que você precisa vigiar todas as aberturas? E na oração você olha ao longe no horizonte e você vai percebendo a aproximação do inimigo e você toma atitudes em nome de Jesus para se salvar e se prevenir, não é? Pensa nisso.